em escola pública, em escola primária. Tá? Porque isso é muito importante, isso faz a diferença. Às vezes pode acontecer um problema ali mesmo na escolinha, e só tem criança por perto. Então as crianças têm que saber, né? E a gente, né, como tem esse conhecimento, levar isso para elas também. Então quem está assistindo a live agora, quem é pai, quem é mãe, quem tem um irmão, né, quem quiser expandir aí essas informações, é só levar adiante. Não adianta a pessoa saber e não passar esse conhecimento. Por isso que eu, né, você, professor Lucas, a gente é professor. A gente tem um conhecimento para transmitir esse conhecimento. Esse é o nosso objetivo. E o aluno também. Ele aprende para poder passar isso adiante. Tá bom? Que bacana, é exatamente isso, cara. E aí, Bruno, você colocou uma coisa importante. Olha, eu acho que até que mesmo crianças do ensino básico deveriam aprender. Não sei se todo mundo viu, mas tá rolando a Eurocopa. Viu? E recentemente um jogador, se você quiser inclusive comentar, professor, Sim. o jogador teve, você vai falar o que foi, mas aconteceu uma coisa ali no campo, e se não tivesse alguém para prestar nesses primeiros socorros, provavelmente ele não teria sobrevivido. Exatamente, Lucas. O que aconteceu foi com aquele jogador da Dinamarca, se eu não me engano, né? Ele estava no campo, ele sofreu ali um mal súbito. Eu não sei se vocês estão lembrados, lá, muitos anos atrás, aquele jogador de São Caetano, Serginho, que acabou vindo a falecer a campo, lá no Campeonato Paulista, junto com o São Paulo, né? Jogou São Caetano e São Paulo, isso faz tempo já. Agora, o que aconteceu ontem, se eu não me engano, lá na Eurocopa, foi a mesma coisa. Só que a diferença é o seguinte, ali, rapidamente, pessoas já prestaram os primeiros socorros. Claro que ali tem um estádio, tem uma ambulância, né? Mas ele praticamente... ele veio a óbito, vamos colocar entre aspas, ele teve ali uma parada cardiorrespiratória. E essa parada cardiorrespiratória, simplesmente a pessoa ela não tem mais os batimentos cardíacos e não tem mais a respiração, que é fundamental para as nossas células, os nossos tecidos, os nossos órgãos, né, poderem trabalhar aí corretamente. Então, não é uma coisa que pode esperar. Isso é coisa rápida. Essa pessoa ela não tem oxigenação aí no corpo, né, através da circulação, da respiração, ela vem a óbito mesmo. Então, ali já foram feitos os primeiros socorros, no caso, a massagem cardíaca, tá? A reanimação cardiopulmonar, que fez esse jogador voltar à vida novamente. Se ele esperasse mais, por exemplo, se ninguém prestasse os primeiros socorros ali, até chegar ao hospital, já poderia ser tarde. Então, por isso que eu sempre comento para os alunos também, quem está assistindo. Não pode esperar, não pode pensar, eu faço, eu não faço, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? E se eu for? E muita gente fala para não colocar a mão. Não, você tem que prestar. Você tem conhecimento, você tem a chance de fazer essa pessoa voltar à vida novamente, tá? Olha que legal, né, gente? Então, eu brinco aqui, professor, quando a gente dá aula sobre esse tema, de que uma situação de emergência, a gente vai ver se é emergência ou urgência daqui a pouco, a turma vai saber qual que é a diferença, né? Isso. Mas uma situação assim, não escolhe lugar, data ou pessoa para acontecer. Pode acontecer no churrasco, no mercado, né, no jogo de futebol, ou enfim, qualquer lugar, e por isso que a gente precisa sim, como você muito bem colocou, dedicar e sim prestar ou dedicar esses primeiros socorros para as pessoas, como você muito bem disse. E aí, é importante, né? Você me disse já que há uma penalização, né? Você inclusive citou um artigo para aquela pessoa que não presta os primeiros socorros. E eu gostaria de saber se é possível a gente falar as situações de emergências que são mais vivenciadas, aquelas que são mais comuns, sabe, onde a gente geralmente consegue prestar os primeiros socorros. Dá para listar ou para falar um pouquinho sobre elas, professor? Dá sim, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Assim como você comentou, Lucas, agora há pouco, não escolhe lugar, dia, hora, momento. Então, por exemplo, vocês estão aqui me assistindo, o professor Lucas está aqui fazendo as perguntas, eu estou aqui respondendo na escola, vocês estão na casa de vocês, pode acontecer agora. Pode acontecer alguma coisa, entendeu? Por exemplo, pode ser algum animal peçonhento que está passando e pica você. Pode ser, por exemplo, o teto da sua casa, que às vezes alguma coisa acontece e cai alguma coisa em cima de você. Você pode simplesmente levantar e pegar uma água na cozinha, escorregar e ter uma fratura. Ou senão, quem está em casa, às vezes, né, tá vendo a live aí, está fazendo alguma comidinha no fogão, se queimar na panela. Então, são situações que, igual, né, voltando a falar, não tem dia, hora, lugar, né? Essas situações podem acontecer a qualquer momento na vida da gente. A gente pode simplesmente estar indo para o trabalho, indo ali tomar um ônibus no ponto de ônibus, em qualquer situação. Pode acontecer. E aí o Lucas me perguntou aqui quais são os mais comuns. Então, por exemplo, você que está aí, você descasca uma laranja, você pode cortar o dedo, você tem um corte.
Então ali você tem o quê? Um ferimento. Você, por exemplo, está limpando a casa, está ali jogando água, sabão, ou está no banho, por exemplo. Você pode escorregar, cair e quebrar o braço, quebrar a perna, lesionar um membro. O que mais que a gente pode estar vivenciando? A própria questão da queimadura, né? Então, por exemplo, quem está assistindo aí que tem criança, às vezes a meninada gosta de brincar, às vezes com perigo, né? Está ali brincando com uma bombinha, está brincando ali às vezes com alguma coisa que está pegando fogo, colocando fogo em algum lugar, tal, pode se queimar, ou simplesmente esbarrar na panela quente, no ferro elétrico. Então, são situações que são rotineiras. Tá? As mais comuns, a gente pode citar cortes, a gente pode citar queimadura, tá? Olha só, o próprio engasgamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de engasgamento. Mas o engasgamento é uma coisa muito séria. Você pode estar comendo ali qualquer coisa, um amendoim que seja, tá? Tá comendo uma pipoca, tá ali jantando, almoçando, tá num encontro bacana, tá até na escola, às vezes fazendo um lanche na escola, na hora de aula. Você pode vir a engasgar. Então, são situações que precisam ser sempre policiadas, porque pode acontecer, isso é uma coisa que, se acontecer, é necessário que a pessoa saiba como agir. Tá legal? Legal. É isso aí, ó. Então, são diversas situações e a gente tem que estar preparado, porque, como a gente disse, elas não escolhem lugar. Legal. E assim, professor, você já disse que eu não posso, se tiver conhecimento, claro, eu não posso negar o atendimento, eu preciso ajudar essa pessoa, né, para poder garantir que ela continua vivendo e tudo mais. Você já listou, inclusive, as causas, as situações mais comuns que a gente vivencia, né, onde há necessidade de prestarmos os primeiros socorros. E a minha próxima dúvida é a seguinte: o que eu preciso observar, pessoa que vou prestar os primeiros socorros, o que eu preciso observar em uma cena? Eu imagino que eu não posso, em alguns casos, simplesmente chegar e já começar a fazer o procedimento. Provavelmente algo tem que ser observado antes mesmo de eu realizar o procedimento. É isso mesmo? Conta pra gente, por favor. Vamos lá. Olha só, a pergunta também é muito interessante, hein? Primeiro socorro são duas palavrinhas que as pessoas têm que ter: avaliação e intervenção. O que é uma avaliação? É você olhar para aquele ambiente, olhar para aquele acidente que aconteceu, né, aquele momento que está ali, a questão da vítima, e tentar entender rapidamente o que houve ali para que tenha aquela situação. Então, por exemplo, vocês estão em casa, quem está agora assistindo a live está em casa, de repente escuta aí um estrondo na rua, né, alguma coisa, nossa, que barulho é esse aqui na rua e tal. Então vocês já imaginam, pode ser alguém que foi atropelado, pode ser um motoqueiro que às vezes caiu, né? Pode ser alguém que está correndo algum risco ali, que teve algum acidente. Então eu vou chegar e vou olhar. Então, primeiro, eu costumo dizer isso até nos mandamentos do socorrista, né? Essa avaliação, primeiro, ela não pode colocar eu também como vítima. Entendeu? Essa questão de vítima, porque se eu me tornar uma próxima vítima, porque eu não consegui avaliar essa situação corretamente. Tá? Então, assim, essa questão de saber, né, visualizar o ambiente é fundamental para que eu não me torne outra vítima. E também outras pessoas não se tornem vítimas. O que, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui. Acontece um acidente de trânsito. A primeira coisa que vai acontecer é juntar um monte de gente ali ao redor. Os curiosos. Aí um vai pegar o celular, o outro vai querer tirar uma selfie, outro... Ninguém está aí para o acidente, eles querem ficar vendo ali. Eles podem estar em risco. Então, quem é socorrista, quem ali sabe primeiros socorros, já entende que, essas pessoas também podem se tornar vítimas. É uma avenida movimentada, né? Pode ser, por exemplo, algum problema aí numa casa que está desmoronando, não sei. E aí, as pessoas percebem isso? Às vezes não. Então, nós socorristas, né, que estamos aprendendo, a gente precisa ter essa noção. E segundo, a intervenção. Eu costumo dizer na aula que é pôr a mão na massa. O aluno tem que colocar a mão na vítima, tem que saber colocar a mão na vítima. Né? O que a gente precisa entender? O socorrista ele tem que saber o que fazer, mas principalmente o que não fazer. Muita gente acha, não, eu vou salvar, eu vou ajudar. E às vezes a pessoa não sabe o que tem que fazer. Tá? Acontece muito disso. Muitas dúvidas acontecem na escola por conta disso. Então, a primeira coisa que tem que ser pensada é o seguinte: eu preciso saber o que fazer, mas também o que não fazer. E pôr a mão na vítima, o socorrista tem que colocar. Porque a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte: as pessoas que estão ali ao redor vão falar, não coloca a mão não, não chega perto, tira a mão. Gente, se você tem conhecimento, se você tem ali, né, primeiros socorros, você deve
colocar a mão na vítima. Você precisa colocar a mão na vítima. O bombeiro não vai chegar e vai colocar. O SAMU não vai chegar e vai colocar. Por que você, que tem um treinamento, não pode chegar e colocar? Ah, professor, mas é porque eu não sou bombeiro, não sou enfermeiro. Tudo bem, só que isso é trabalho deles. Mas os primeiros socorros são iguais. A mesma massagem cardiorrespiratória que o bombeiro faz e que o enfermeiro faz, é que você, aluno, também vai fazer. Tá? A situação de engasgamento, que você vai voltar a pessoa, né, a desengasgar essa pessoa, é a mesma que o bombeiro faz, que o SAMU faz, que você, aluno, também vai aprender. Então não tem diferença. A minha massagem aqui do curso não é diferente da massagem lá do bombeiro. É a mesma técnica. Por isso que, se você sabe, você precisa pôr a mão na vítima. Tá? Isso é uma coisa muito importante, que eu até agradeço ao professor ter perguntado isso, porque muita gente tem dúvida. Eu ponho ou não ponho a mão na vítima? Vocês devem pôr. Tá? É exatamente isso. Tem que colocar. A pessoa não vai se salvar sozinha. É a gente que vai ter que ajudá-la, né? Garantir que ela continue vivendo e tudo mais. E assim, professor, eu ouço um pouco, vamos ver, né? Eu ouço um pouco, como é que eu consigo entender se o que eu estou fazendo com a vítima está resultando? Parece que tem uns tais aí de sinais vitais. O que é isso? Isso é importante durante o momento, né, o procedimento de prestação de primeiros socorros, ou não? O que você me fala? Qual que é a relação entre sinais vitais, ou, sei lá, monitoramento dos sinais vitais e os primeiros socorros? Nossa, Lucas, olha, que pergunta mais bacana. Genial, tô adorando essa live aqui. Muito conhecimento hoje, hein? Parabéns. Olha isso aí, é nóis. Vamos lá. Gente, sinais vitais. O que é vitae? Vitae vem lá do latim, significa vida. Sinais de vida. Tá? Então, a primeira coisa que o socorrista faz quando vai intervir numa vítima é verificar sinais vitais. Então, são sinais de vida que vão ali mostrar para o socorrista que aquela vítima está tendo ali realmente sinais de vida. Então, eu vou citar 2 exemplos aqui. Na verdade, 4, mas a gente vai estar usando só 2. Quais são os sinais vitais mais comuns que nós temos? Pulso, né, que é a pulsação, a respiração. A gente tem temperatura e pressão arterial. Porém, temperatura e pressão arterial, a gente precisa de equipamento para isso. Temperatura, um termômetro, obviamente. Pressão arterial, o aparelho de aferir a pressão. Isso quem vai ter é ali a ambulância, é o bombeiro. Agora, pulso e respiração, o socorrista não precisa de nada. Ele só precisa de ter conhecimento. Ele só precisa de ter ali noção de onde verificar esses sinais. Então, eu costumo dizer o seguinte: o que é o pulso? Pulsação. O pulso se refere a sistema circulatório. Ou seja, o meu coração está batendo e jogando sangue para o corpo. Quando eu tenho pulso, o meu coração, o meu sistema circulatório está funcionando. E respiração, obviamente, quando os meus pulmões estão trabalhando. Tá? Então, a primeira coisa que um socorrista, né, vocês alunos que estão me ouvindo aqui agora, precisam entender perante uma vítima que está desacordada, essa vítima sofreu um acidente, ela está desacordada, ela está desmaiada. A primeira coisa a ser feita é verificar pulso e respiração. Tá? São os 2 sinais vitais aí fundamentais para que eu saiba, como socorrista, que essa vítima está pelo menos tendo vida. Tá? São os principais. Eu até quero pedir aqui uma licença, não sei se o professor Lucas me autoriza. Lucas, a gente pode fazer uma dinâmica com o pessoal deles aprenderem a identificar esses sinais? Rapaz, pode não, deve. Olha só, então vamos lá. Então, se a gente deve, vamos lá. Eu agradeço muito aí pela abertura da gente estar podendo fazer isso aqui com vocês. Imagina, manda bala, vamos lá. Olha só, meninada. Como é que a gente vai verificar pulso? A gente pensa pulso como pulsação. Então, nós temos 2 locais, né? Quem é aluno aí do Sebrae que já teve primeiros socorros vai saber, mas quem ainda está assistindo a live pela primeira vez, vamos aprender, tá? Olha só, o que pulsa no meu corpo? Quando o meu coração bate, ele joga o sangue dentro de um vaso sanguíneo chamado artéria. As artérias, né, são os vasos sanguíneos provenientes que estão vindo do coração. Então, automaticamente, quando o coração bate, a artéria ela vai pulsar, porque ela está jogando o sangue ali para o corpo. Nós temos 2 pontos fundamentais que o socorrista tem que entender. Vocês estão me vendo aqui na câmera normal, né? Estão me vendo no Instagram também. Beleza? Vocês vão pegar, né, a mão de vocês, ó, juntar os 2 dedinhos. Pode ser de uma mão ou de outra. 2 dedinhos, indicador e o dedo
do meio aqui. E vocês vão achar aqui, ó, olha só, pescoço de vocês, tá bom? Bem abaixo da curva aqui do queixo, vocês vão colocar esses dois dedinhos, a pontinha deles, bem de baixo aqui, ó, e apertar mais na lateral aqui do pescoço. E tentar sentir um vaso sanguíneo pulsar, nesse caso, uma artéria. Tá? Então nós temos aqui, ó, debaixo do queixo, uma artéria. Essa artéria é a artéria carótida, que a gente chama. Tá? Nós temos os dois lados. Essa artéria aqui é aquela que leva sangue para o meu cérebro. Então, obviamente, meu coração bate, ela vai pulsar e eu vou sentir ela pulsar aqui. Numa vítima que está lá desacordada no chão, eu tenho que ir diretamente nessa artéria. Então eu venho, vocês socorristas, vocês alunos, vão vir direto nessa artéria e sentir se vocês, né, estão ali percebendo uma pulsação. Não percebeu de um lado, vai do outro. Tá? Por isso que tem que ter ali o quê? Primeiro, tem que ter a tranquilidade, tem que ter a liderança, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas saber identificar os pontos de pulsação. Eu tenho só aqui, professor? Não. Olha só. Peguem aqui a mão de vocês aberta, nós temos a mão, o punho. No punho de vocês, todo mundo me vendo aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, juntar, né, a pontinha dos dois dedos aqui da outra mão e colocar nessa região que eu estou mostrando para vocês aqui. Ó. Deixa eu focar bem a câmera, isso. Não é no meio do pulso aqui, ó. É bem do lado do dedão, é rente o dedão aqui, tá bom? Da minha mão. E eu vou encaixar aqui, ó, a pontinha dos dedos nessa região. Vocês vão ver que até faz uma covinha aqui, parece. Parece que tem até um buraquinho aqui, ó. Peguem e apertem, tá? Para vocês sentirem também que aqui passa uma artéria. Essa artéria eu chamo de artéria radial, tá? Porque nós temos o osso aqui, rádio. E essa artéria passa por cima do osso radial. Então, perante uma vítima desacordada, eu venho na carótida, de um lado e do outro, e eu venho aqui também na artéria radial, onde eu também sinto a pulsação. Professor Bruno, só esses dois locais que a gente sente pulsação? Não, nós temos outros locais também. Mas os que mais são visualizados e percebidos pelo socorrista, e também, né, gente, de fácil acesso, é a carótida e a artéria radial. Isso é para verificar pulso. Se você sente que está pulsando, né, você sente que bate ali a pulsação, muito bem, o coração da vítima está batendo, está funcionando. Não vai ter tanto perigo assim. Mas ainda falta um sinal vital, que é a respiração. E aí, a gente respira pelo nariz e pela boca, né? Você vai pegar e chegar próximo ao nariz e à boca com a sua orelha, tá? E bem próximo mesmo. É chegar com a orelha quase encostando no nariz e na boca da vítima, que está desacordada. E sentir se ela respira. Porque o ouvido nosso é sensível, então a gente acaba percebendo que ela está tendo uma certa respiração. Tá? Então, ela está respirando? Você está sentindo o pulso? Muito bem. Essa vítima está com os sinais vitais, os principais sinais vitais, ok. Então, ela só está desmaiada, inconsciente. Agora, se não tiver pulso e não tiver respiração, aí complicou um pouco. Aí é o que eu quero que o professor Lucas até comente um pouquinho aqui, o que ele quer que eu fale para vocês. Aí, se não tiver pulso e se não tiver a respiração, aí tem um quadro que a gente chama de parada cardiorrespiratória. Isso, exatamente. Cardiorrespiratória. Então, aproveitando, professor... A parada cardiorrespiratória aí se torna obrigatória, né? Na verdade, acontece a parada cardiorrespiratória com a vítima, mas aí entra o socorrista e obrigatoriamente ele tem que fazer a reanimação cardiopulmonar, que é uma técnica chamada RCP. Reanimação. Isso, é a RCP que a gente fala. Exatamente, então é isso. Bom, aconteceu, não sinto respiração, não sinto pulso, preciso realizar uma manobra, fazer um procedimento. Quando isso acontece, é o que a gente chama de parada cardiorrespiratória. Então, aproveitando, professor Bruno, o que você nos fala sobre essa parada cardiorrespiratória? Como é que a gente consegue ajudar essa pessoa, essa vítima que está tendo essa parada? Antes, deixa eu só rapidinho reforçar com o pessoal. Por gentileza, mandem as perguntas aqui de vocês aqui no grupo, tá? No chat, aqui no Meet, que a gente vai responder no finalzinho, todas que a gente conseguir responder. Beleza? Nome e também a unidade que você estuda. Obrigado, professor. Tô amando, viu? Opa, tamo junto. Eu também tô gostando bastante. Parabéns para os alunos que estão participando aí, ó. Manda bala. Bom, vamos lá. A reanimação cardiopulmonar, ou RCP,
É uma manobra que quem aí está aprendendo no curso, né, quem já viu aí as oficinas, o professor Lucas também em Ribeirão Preto, é uma manobra que o próprio socorrista se torna obrigado a estar realizando. Por quê? Porque a vítima, quando ela não tem pulso e não tem respiração, a gente pode dizer, entre aspas, que ela está morta. Essa vítima, ela está morta, se for ver. Mas ainda há uma chance da gente poder trazê-la à vida de novo. Foi o que aconteceu com o jogador lá da Eurocopa, né? Ele veio, entre aspas, a óbito, porque ele deu uma parada cardiorrespiratória. Mas com a técnica ali da RCP, conseguiram ressuscitar esse jogador. Então essa técnica, ela é fundamental, porque ela vai fazer o quê? Com essa massagem cardíaca, tá? A gente consegue reanimar o coração, ele volta a bater. Pelo menos a gente tenta fazer ele voltar a bater. Automaticamente, ele batendo, ele vai conseguir jogar o sangue para os pulmões e também para o corpo, oxigenando os tecidos. A gente tem que entender uma coisa, o nosso corpo é formado de célula, né? Trilhões de células. E um dos combustíveis, né, fundamentais para essa célula sobreviver, para ela poder estar trabalhando, é o oxigênio. Por isso que a gente respira. Então, se a célula não tem oxigênio, ela começa a falhar e ela começa a morrer. Isso é rápido. Isso não demora horas, isso demora minutos. Então, se eu paro de respirar, eu não estou oxigenando as minhas células começam a morrer. E aí, dependendo do caso, o meu corpo inteiro vem a falecer. Nesse caso, eu preciso fazer o quê? Essa oxigenação acontecer. Por isso que a massagem cardiorrespiratória, ela é fundamental, tá? É uma técnica muito simples, porém, também tem que ter muito cuidado e cautela, porque a gente precisa saber como fazê-la. Muita gente acha que o coração está do lado esquerdo do peito, e não é verdade. O coração não está no lado esquerdo. O coração está no meio do peito, bem atrás desse osso que vocês sentem aqui, ó, que junta as costelas. A gente tem um osso aqui bem no meio do tórax, chamado externo. Atrás desse osso está o coração. O coração não está no lado esquerdo. O coração está no meio do tórax, voltado para o lado esquerdo. Tá? Mas tem gente que vai achar que a massagem tem que ser feita nas laterais. E não. Isso é um erro gravíssimo. Se eu faço uma compreensão da massagem cardiorrespiratória nas laterais do tórax, eu estou pressionando as costelas. E aí, se eu pressiono com muita força uma costela, ela vira quebrar, ela pode, na hora, né, entrar dentro do pulmão. Aí eu causo uma tragédia praticamente. Por isso que tem que saber o que fazer e principalmente o que não fazer nesse momento. É exatamente isso. Então, a gente viu que diante de uma parada tem que realizar essa manobra que o professor disse, porque você, digamos assim, artificialmente vai forçar, como ele muito bem colocou, a fazer com que o coração volte. Essa é a ideia. Legal, Isso. Interessante. Professor, você quer que eu faça uma representação aqui de como é essa massagem, mais ou menos? Ô, louco! Nossa, na hora! Aqui a gente faz na hora, aqui é ao vivo. Não pergunta não, porque nós aceitamos. Pode fazer, vamos lá. Muito bem, vamos lá. Assim como ensinei vocês agora a verificarem pulso e respiração, vamos entender um pouquinho como é que é essa massagem, tá? É muito simples, todo mundo olhando aqui para a tela, né? Vocês estão vendo aqui pelo Google Meet e pelo Instagram. Vocês vão simplesmente, quando uma vítima está ali deitada, que ela não está tendo pulso, não está tendo respiração, que automaticamente vocês já avaliam, opa, está tendo aqui o quê? Uma parada cardiorrespiratória. Essa vítima precisa urgentemente de uma massagem. Vocês simplesmente vão pegar aqui, ó, agachar na... Eu não vou fazer isso aqui agora porque não tem como fazer aqui na sala, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês vão pegar, agachar na lateral da vítima, bem do lado do tórax dela. Vocês vão pegar aqui o braço, um dos braços, pode ser o esquerdo ou o direito, né? Deixa eu ver se estão conseguindo ver bonitinho aí. Abre uma mão. Com a outra, vocês vêm por trás dessa mão e, ó, façam isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui na câmera do Meet e na câmera aqui do Instagram. Beleza, né, professor? Beleza, tá saindo aí. Então, uma fica aberta, a outra eu fecho, eu abraço praticamente a minha mão. Tá bom? Muito bem. Braço sempre esticado. Tô conseguindo ver aqui, braço esticado sempre. Eu nunca posso fazer essa massagem com o braço, né, tendo aqui a dobra, porque eu estou amortecendo essa massagem. Eu não posso, eu preciso ter muita rigidez. Então eu venho, abro a mão, abraço com a outra por trás, essa mão aqui, deixo uma aberta, muito bem, tá vendo aqui pelo Instagram, estico os braços. Essa região que vocês estão me vendo aqui, ó, eu tô com a mão aqui fechada, essa mão aberta
essa região aqui, ó. Vocês vão encaixar ela bem no meio do tórax da vítima. Aonde que eu falei que nós temos esse osso aqui, ó. Todo mundo pode pôr até a mão, né? E sentir esse osso que nós temos aqui, que junta as costelas. Eu vou até representar que eu tô com o nosso bonequinho aqui, o esqueletinho, ó. Deixa eu só pegar ele aqui em cima. Bruno, aí sim. Aqui a gente faz ao vivo e a cores, viu, professor? Aqui a gente... Aí sim. Deixa eu pegar ele aqui e mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o nosso... Aqui, todo mundo tá vendo o nosso esqueletinho aqui, da escola. É o nosso Jack, esse é o Jack. Eu apelido dele de Jack, tá? Eu falo que é o Jack filho, porque o Jack pai tá lá no Unifran, que é o de verdade, grandão, né? Tamanho real. Então, vocês estão vendo as costelas aqui? Certo? Todo mundo vendo bonitinho? Olha só. E nós temos esse osso bem no meio aqui do tórax. Esse osso é chamado de externo, com S, tá? Externo. É atrás desse osso que o nosso coração fica. Ele não fica no lado esquerdo, ele fica atrás do osso externo. Quando eu venho com a massagem e apoio, né, a base da minha mão bem nesse osso, eu consigo ter a segurança de que na compreensão que eu faço para baixo, esse osso desça e comprima o coração. O meu objetivo é comprimir o coração, tá? Para o coração ter estímulo para voltar a bombear sozinho. Então, por isso que eu falei, mais uma vez, se eu faço a massagem nas laterais, olha só, eu estou comprimindo aqui as costelas. E aí é perigoso uma costela aqui, ó, se romper e penetrar no pulmão. Aí a coisa fica grave. Aí já não tem primeiros socorros, aí tem que ser cirurgia mesmo, tá? E olha lá se a vítima conseguir recuperar. Então, de novo, é no meio do tórax, no osso externo. Conseguiu ver aí, professor? Beleza aí? Muito bem. Show, deu para ver certinho, Brunão. Perfeito. Correto. Show de bola. Então, vocês viram como é que a gente consegue prestar os primeiros socorros para uma pessoa que esteja sofrendo aí, né, uma parada cardiorrespiratória. E aí, Bruno, você também relatou sobre engasgo, certo? Engasgamento. Isso, engasgamento. Como é que a gente consegue ajudar uma pessoa que está passando está tendo aí essa situação crítica, digamos assim, do engasgamento? Como eu ajudo? Eu, socorrista, ou eu, pessoa que estou prestando os primeiros socorros? Olha, Lucas, que pergunta genial. Primeiro a gente tem que entender uma coisa. A diferença de engasgamento e tosse. É aí que está o X da questão. Muita gente acha que está engasgada ou que a outra pessoa engasgou. Isso pode não estar acontecendo. A pessoa apenas está tossindo. Então vamos primeiro diferenciar essas duas coisas. Olha só, a tosse. O que é a tosse? É quando eu tenho uma irritação na minha garganta, que eu venho, né? Só que o que a tosse mostra, né, pra gente? Quando eu vou tossir, eu vou representar aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu puxo o ar e começo a tossir novamente. Isso é tosse. Isso não é um engasgamento. O engasgamento é quando algum objeto ele fica preso ali na minha glote, que é a abertura aqui que eu tenho, né, na garganta, onde passa o ar que vai para os pulmões. Então esse objeto pode ser um pedaço de alimento, pode ser uma criança, às vezes colocou ali um objeto na boca e engoliu sem querer. Esse objeto, ele tampa a entrada da glote. E aí o ar nem entra e nem sai. Então, o engasgamento, a pessoa não vai fazer isso que eu representei. Automaticamente, quando a pessoa engasga, pelo instinto humano que ela tem, que nós temos, ela vem com as mãos na garganta. É uma coisa de instinto isso, né? Então ela vem com a mão na garganta desesperada, porque ela sente que ela não consegue puxar o ar e nem soltar o ar que está nos pulmões. Ela fica... ela fica desesperada. Ela entra num estado de desespero, porque ela não consegue mesmo, né, jogar o ar para dentro e nem soltar o ar para fora. Isso é um engasgo. Então, a primeira coisa, separar tosse de engasgo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Se for realmente um engasgamento, isso é uma emergência médica. Daqui a pouquinho eu explico o que é uma emergência. A diferença de urgência e emergência. Mas isso é uma emergência. Ou seja, essa vítima, ela não pode esperar
Por quê? É a mesma coisa lá na parada cardiorrespiratória. Eu não falei que a parada cardiorrespiratória, a vítima ela não tem oxigenação, porque ela está com o coração parado e os pulmões também estão parados? É a mesma coisa no engasgamento. Porque aí não entra ar no meu pulmão, como é que esse oxigênio vai chegar nos meus tecidos? Então eu também começo ali, né, a ter um sério risco, né, de morte. E aí quem estiver presenciando uma cena de engasgamento, na hora, ela tem que ajudar essa vítima. E a gente também tem uma técnica, tá, que é uma técnica também muito simples de ser realizada, muito fácil, que você pode ali salvar a vida de uma vítima que está engasgada. Certo? Que bacana. Essa técnica tem um nome diferente, né? Isso! Como é que chama? Você lembra? Lembro, vamos lá. Assim, muita gente fala, né? Engasgamento. A gente tem, né, essa mania de falar o termo engasgamento mesmo. Mas a técnica usada para uma vítima de engasgamento é chamada de manobra de Heimlich. Olha só. Heimlich. Eu costumo falar assim, pessoal, vamos dividir a palavra. Beleza. Milich. Aí elas falam, Milich. Aí fala junto agora, Heimlich. Professor, mas que bendito Heimlich é esse? Né? Heimlich foi ali, né, um médico alemão que em 1970 desenvolveu essa técnica. E desde 1970 até, né, os dias atuais, vem salvando milhares de vidas aí, né, ao longo do mundo inteiro. É uma manobra muito fácil de se entender também. Então, Heimlich foi aí o inventor da manobra e por isso que recebe o nome de manobra de Heimlich, que salva aí vítimas de engasgamento. E a gente tem também aí uma certa porcentagem que a gente pode até comentar, que o grande grupo de pessoas que engasgam são as crianças. Porque criança vive colocando coisa na boca, criança vive às vezes engasgando até com a papinha que come, né, com a própria comida. Então, o grande índice de engasgamento está nas crianças. Então, desde recém-nascido até uma pessoa idosa, qualquer idade, a pessoa ela pode vir a engasgar. E o socorrista tem que saber prestar ali os primeiros socorros, no caso, a manobra de Heimlich. Tá? Professor Lucas, posso demonstrar essa manobra? Pode? Sempre deve. Vamos lá. Por favor, mostra pra galera aí. Vamos ver. Pra mim também, eu quero inclusive, vamos ver como é. Vamos lá. Na verdade, eu tinha que estar junto com uma pessoa aqui para poder demonstrar, mas como eu não tenho, eu vou demonstrar aqui em mim mesmo para vocês poderem entender. Olha só, é muito fácil entender essa manobra. A vítima vai estar demonstrando esse sinal aqui de desespero, ela vai estar com a mão na garganta, ela não consegue respirar. Se tiver pessoas próximas, ela vai, né, tipo meio que mostrar, jogando a ponta do dedo na boca, né, querendo informar que alguma coisa está tampando a garganta dela. E aí, a pessoa como socorrista, ela tem que agir rápido. Ela vai chegar, né, ela vai meio que abraçar essa vítima por trás. Então, olha só, eu sou a vítima, a pessoa vem por trás de mim e me abraça por trás na região aqui da barriga. Eu, como socorrista agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha mão e fechar ela. Tá? Pode ser a esquerda ou a direita, tanto faz. Então eu venho, fecho a minha mão. Aí eu vou por trás da vítima, vocês estão conseguindo ver aí, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo meio que fazer aqui no nosso bonequinho aqui, ó, do esqueleto. Acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Ó. Vamos lá. Acho que é mais fácil aqui, né? Como se fosse uma criança aqui. Olha só. Então, olha só, eu sou o socorrista aqui atrás do esqueleto. Eu venho com a minha mão aqui e eu apoio bem em cima da região que separa o tórax do abdômen. Olha só, tórax é onde que eu tenho as costelas. Encerrou as costelas, já é o abdômen. Tá? No tórax eu tenho aqui os órgãos do sistema respiratório e circulatório. No abdômen eu tenho os órgãos do sistema digestório. Eu tenho um músculo aqui. Quem já teve aula de sistema respiratório lembra que existe um músculo dentro do corpo aqui, ó, que ele divide a cavidade torácica da abdominal. Esse músculo é chamado de diafragma. Tá? É um músculo grandão que a gente tem aqui, né, dividindo as cavidades. Esse músculo está totalmente, né, relacionado ao processo de respiração. Quando eu apoio a minha mão aqui, ó, mais ou menos na altura, sabe o ossinho aqui que a gente sente, o último ossinho, a pontinha do osso do externo? Pois bem, eu vou apoiar a minha mão debaixo desse osso. Então, vocês estão me vendo aqui, né?
Esse esqueleto é como se fosse a vítima, então eu vim por trás e apoiei. Com a minha outra mão, eu venho e apenas dou um apoio nessa minha mão que está aqui fechada, em cima do músculo diafragma. E aí o que eu vou fazer? Eu mesmo, como socorrista, vou levemente virar de lado, para eu ter um apoio na lateral do meu corpo, tá bom? E eu vou fazer uma compreensão para dentro e para cima. Tá? Deixa eu colocar o jack aqui bonitinho, que eu vou mostrar para vocês na minha mão. Ó. É uma compreensão rápida, é uma manobra. Olha só, eu coloquei a mão, apoiei. Eu venho para dentro e para cima. É tipo um L, para dentro e para cima, mas é rápido. É um gancho, ó. Olha só, vocês estão conseguindo me ver? Ó, é para dentro e para cima. Dá certinho. Consegue ver, né, Lucas? Então, olha só, eu venho para dentro e para cima. É fazer essa curva dentro para cima. O que eu estou fazendo? Eu estou pressionando o meu diafragma e quando eu jogo minha mão para cima, eu faço uma compreensão nesse diafragma para cima. Ele automaticamente vai empurrar os pulmões. Os pulmões estão com o ar, né, aquele ar preso lá dentro. Esse ar vai comprimir, ele vai fazer uma força para cima, vai subir pela traqueia, vai bater naquele objeto que está, né, obstruindo ali a via respiratória e vai jogar ele para fora da boca. É igual se você pegar uma garrafa plástica e colocar uma tampa. Não precisa enroscar, só coloca a tampa em cima. Se você bate na garrafa, o ar que está dentro vai soprar essa tampa para cima. É desse jeito que é a manobra, que é chamada de manobra de Heimlich para engasgamento. Tá? E você pode salvar a vida de uma vítima que está engasgada. Legal, né, professor? Tá doido. Muito bom. Muito... E simples, né, Bruno? Simples, igual eu falei. É o conhecimento. Tem que ter o conhecimento. Que legal, que bacana. Muito bom. Inclusive, demonstrando aí pra gente. Muito interessante. É isso aí. E assim, uma outra que bem curiosa, tá? Uma situação bem curiosa e que a gente, vez ou outra, se depara aí. Sim. Quando acontece um encontro, digamos assim, um acidente com um animal peçonhento, você consegue dar algumas orientações gerais para a gente? É possível? Claro que é possível. Olha só, eu ainda falei no começo da aula que eu sou biólogo, né? Então, assim, de animal peçonhento eu entendo. É uma coisa que... Aí sim. Olha só, é uma coisa que eu adoro falar, porque eu acho esses animais maravilhosos, fantásticos, né? São lindos, mas é aquilo. Eles estão no ambiente deles, então nós que estamos invadindo, se for ver. É uma coisa, né, que a gente acaba notando. Mas vamos lá. Quais são os animais peçonhentos que a gente conhece? São os tradicionais aí. Cobra, aranha e escorpião. É o que a gente encontra em ambiente urbano aí. A gente também tem abelha, né, tem alguns vespa, por exemplo, até formiga. Mas vamos falar de cobra, aranha e escorpião. Então, o aluno, por exemplo, ele pode estar na casa dele e às vezes está ali no quintal, né, fazendo alguma coisa, uma aluna aí está esticando uma roupa, ou uma criança está brincando no quintal, ou se não, né, quem aí costuma ir para sítio final de semana, eu vou para o rancho, né, eu vou passar um final de semana lá, está no meio do mato e tal. Animais peçonhentos, eles são encontrados em qualquer lugar, se for ver, né? E aí acontece um acidente desse. Aí é uma coisa muito interessante falar disso. Gente, com veneno, a gente não se brinca. Veneno é uma coisa que, se um animal desse te pica, pode ser uma cobra, uma aranha, um escorpião, não tem choro nem vela. Você precisa ir a um hospital. E aí eu até, né, quero aqui abrir aspas de algumas situações que acabam acontecendo. Então, por exemplo, você está lá na fazenda, lá no final de semana, aniversário de alguém, tudo, mas não pode aglomerar, hein? A gente está na pandemia, não vamos aglomerar não, mas vamos supor que acabou a pandemia, né, professor? Vamos lá. Sim. Vamos aqui fazer uma utilidade pública aí. Quando voltarmos, né, ao normal, vocês estão lá no sítio, na fazenda, tal, acontece um acidente. Algum bicho me picou, e está escuro, né, está no meio do mato, você acaba não vendo que bicho que é esse. Eu não vou não, passa um álcool, passa uma arnica, vai lavar com água e sabão, amanhã, se doer, se piorar, se ficar roxo, não sei o quê, amanhã eu vou no hospital. Esse amanhã pode ser tarde. Tá? Com veneno, nós não podemos brincar de forma alguma. É claro que existe ali, né, algumas coisas que a gente precisa fazer. Mas é fundamental que a pessoa vá a um hospital. Porque lá no hospital nós temos o que a gente chama do soro, né? O soro anti-escorpiônico, o soro anti-aracnídeo, o soro, né, para as cobras ali. Então, nesse caso, o que o soro vai fazer?
ele vai agir neutralizando o veneno. Porque, gente, veneno de animal peçonhento, ele age rápido. Ele começa a destruir os tecidos, ele começa a espalhar para o corpo. Isso pode ser muito grave. Tá? A pessoa pode ter risco de amputação, por exemplo, na mão, na perna, no pé. E isso se o veneno correr o corpo dessa vítima, olha, é rápida, em instantes praticamente, rapidamente, essa vítima pode aí ter até mesmo uma parada cardiorrespiratória, se for ver, pela ação do veneno. Então, é correr para um hospital. Mas o que eu posso fazer antes? Né? Eu vou para o hospital, eu vou agora para o hospital, mas o que eu posso fazer até chegar lá? Bom, você pode lavar o local da picada com água e sabão. Uma coisa importante, tira, por exemplo, foi na mão, essa picada foi na mão, né, em alguma região assim, tira anel, tira pulseira, tira relógio, porque vai inchar. E aí, esse anel, esse adorno que você pode estar usando, vai começar a estrangular ali o seu dedo, né, o seu braço. Beleza? Outra coisa fundamental. Hoje, todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular hoje. Se der para tirar uma foto do bicho, do animal, nossa, foi aquela aranha ali, ó. Nossa, eu acho que foi aquela cobra ali. Né? Tenta pelo menos tirar uma foto desse animal. Eu sei que no desespero vocês vão pisar no bicho até não sobrar nada. Mas é fundamental que pelo menos uma foto do bicho seja tirada, porque o médico vai saber a espécie. E se tiver um soro próprio para aquela espécie, esse soro pode agir mais rápido, tá? E neutralizar mais rapidamente ali a picada, né? O veneno. Então, gente, não tem o que fazer, é o hospital. Outra coisa, não vai fazer igual assim, né, professor Lucas? Tem gente que vê no filme lá, o Rambo, vai chupar o veneno, deixa eu chupar o veneno. Mas aí não, né? Aí não, aí morre quem foi picado e eu chupei o veneno, não adiantou nada. O povo tá de brincadeira, não façam isso. Não chupem veneno. Isso aí é filme, não vai cair em filme, não. É o hospital. E assim, professor, obrigado. Você disse algumas coisas, alguns procedimentos, né, os primeiros socorros para algumas situações. Mas assim, tem alguém que eu preciso ligar? Eu já ouvi falar que algumas recomendações que a gente tem que ligar assim para alguém, para um órgão, não sei. Para quem é? E você sabe dizer para a gente o número? Qual o número que eu tenho que ligar? O que eu tenho que falar para esse número? Vamos lá. Gente, perante primeiros socorros, me dá o celular que eu vou ligar para a mãe, que eu vou ligar para o pai, que eu vou ligar para a irmã. Não. Aguenta aí. Se a pessoa precisa de um atendimento, ela precisa ser levada por uma ambulância. A primeira coisa. Claro. Então, você vai ligar para o SAMU. No caso, aí, cidades que tem SAMU 192. Mas não tem SAMU na minha cidade. Mas vai ter um bombeiro. Liga no 193. Mas eu não sei, 193, eu esqueci o número. Liga nem que se for para a polícia militar, 190. Mas é muito simples, pelo próprio celular, um telefone, um orelhão. Liga primeiro para o serviço de atendimento. Depois que você ligou para o serviço de atendimento, aí você vai ligar, né, talvez para um familiar, caso você saiba ali um número. Às vezes a própria vítima, né, tá podendo, tipo assim, olha, liga para minha mãe, avisa ela, né? Então a vítima está consciente, mas ela está pedindo para você avisar algum familiar. Porque se você perder tempo primeiro em falar para o familiar, a pessoa do outro lado vai ficar desesperada, ela vai querer informação, onde que tá, o que aconteceu, o que tem que fazer, tal, e está passando tempo. E você não ligou ainda para o serviço especializado. Então a primeira coisa é o serviço especializado. Depois, para familiar, para um conhecido, tá bom? Professor Lucas, uma coisa muito interessante é o seguinte. Para a pessoa ser socorrista, ou prestar primeiros socorros, ela precisa seguir 4 mandamentos fundamentais para poder prestar esse atendimento com qualidade. O primeiro mandamento que eu falo é o mais difícil que existe, que é ter calma. É o mais difícil, professor, ter calma. Fala a verdade, professor, se agora aí, ó, na escola, começar, sei lá, desmoronar o teto, vai ser difícil ter calma. Não, é verdade, concordo, faz sentido. É o mandamento mais difícil, porém, o mais importante. Por quê? Se eu tenho calma, eu respiro melhor. Se eu respiro melhor, eu vou pensar melhor. Se eu penso melhor, eu vou agir melhor. Então, a calma, acima de tudo. Eu vou dar um exemplo aqui, professor, que aconteceu, acho que todo mundo aqui, né, já, com certeza, ouviu falar. Em 2013, a gente teve aquela tragédia lá da Boate Kiss,
lá no Rio Grande do Sul. Né? Que queimaram, né? Pegou fogo na boate. Isso, aquele lá mesmo, né? Que aí estava lotado de jovem, né? Uma balada, né? Jovens como nós, assim, tava lá curtindo um showzinho, de repente, né? Alguma coisa aconteceu, começou a pegar fogo no teto. O que aconteceu? As pessoas se desesperaram. Elas se desesperaram completamente. Tinha, né? Vocês podem até ver que tinha uma porta de emergência grande, enorme, só que ela estava com cadeado, ela estava trancada. Mas se pelo menos uma pessoa, uma próxima ali àquela porta, tivesse calma, ela ia pensar: eu vou tentar estourar esse cadeado aqui, né? Sei lá, eu pego um ferro, eu pego uma cadeira que está aqui, eu pego a própria perna da cadeira, coloco no meio do cadeado, estouro o cadeado, abro essa porta e todo mundo sai. Não. No desespero, a única porta, tipo uma porta mesmo dessas que a gente tem em casa, né? Que passa uma pessoa por vez. A única porta que tinha disponível estava aberta, mas tinham quase 500 pessoas dentro da boate. Era uma pisando em cima da outra, pisando em cima da outra, ninguém conseguiu sair, a fumaça tomou conta e acabou matando mais de 300 jovens como nós, né? Então, a calma é fundamental nessa questão de prestar os primeiros socorros, tá? Perfeito, é isso mesmo. E é o que você falou, né? Ainda mais no mundo tão corrido, né, Bruno? Às vezes a gente acaba se esquecendo. E é um mandamento mais difícil, como você muito bem colocou. Exato. Mas assim, você falou tantas coisas, professor, tantas informações úteis, fantásticas, e inclusive atualizadas, até nos ensinou nomes difíceis, Heimlich. 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 Mas uma dúvida. Sim. Se acontecer por conta desse nervosismo, como você acabou de dizer, que normalmente é bem mais difícil ficar calmo, o nervosismo pode me fazer, às vezes, esquecer, pode dar um branco. O que eu tenho que fazer, no mínimo, quando eu tenho esse esquecimento? Quando eu fico, né, quando me dá essa tela branca aí? Aí pode acontecer, né? A gente sempre tem que, assim, tudo bem, agora eu fui treinado, eu estou sabendo primeiros socorros, então eu estou preparado. Mas aí acontece, quando acontece é aquela coisa, eu já vou desesperar. Porque, nossa, é a primeira vez que está acontecendo, a primeira vez que eu vou ter que fazer a massagem, a primeira vez que eu vou ter que desengasgar alguém. Se der aquele branco, porque isso acontece, os alunos sabem que dá um branco até em prova, né, pessoal? A provinha que a gente passa, quando dá o branco não tem jeito. Aí, ligue para o SAMU. Ligue para o SAMU, peça ajuda às pessoas, pelo menos sejam ali líderes perante um acidente. Você não pode pôr a mão, sei lá, esqueceu como é que faz a manobra, esqueceu como é que faz ali o procedimento. Mas afaste as pessoas de perto. Tenta pedir para alguma pessoa: olha, você pode ligar para o SAMU para mim? Alguém aqui entende de primeiros socorros, por favor? É tipo que bater no peito e assumir essa liderança. Olha, alguém sabe, alguém que é médico, enfermeiro, já teve curso, alguém que possa estar ajudando, né? Será que vocês podem se afastar? Vamos deixar a vítima aqui respirar um pouco, né? Alguém pode ir lá na esquina, por exemplo, desviar o trânsito. Alguma coisa a ser feita quando falta ali essa informação. Dá o branco. Me deu o branco na hora, não sei como é que eu vou agir. Mas eu vou tentar, pelo menos ali, amenizar a situação de uma forma que ela não venha a piorar. Então, é isso que o socorrista tem que ter. Tá? De uma forma ou de outra, ele vai acabar ajudando, sim. Tá? Se ele esqueceu, tudo bem, faz parte da vida. Às vezes, na hora, dá um esquecimento mesmo. Mas, pelo menos ali, tentar ajudar de alguma forma. Afastando as pessoas, ligando para alguém. É desse jeito que funciona. Tá? Perfeito. É isso aí. Então, o que isso significa? De uma forma ou de outra, acaba que a gente vai, de alguma forma, conseguir ajudar essa pessoa. Isso. Perfeito. E uma dúvida, você plantou a sementinha lá no início da aula, professor, e agora chegou o grande momento. A diferença entre urgência e emergência? Sim, que diferença é essa? Vamos lá. Olha que legal, Lucas, ter falado isso daí, porque assim, tem alguns alunos aqui, até algumas pessoas que estão assistindo a gente, que às vezes pode prestar até um concurso público um dia, prestar uma prova, e isso é uma matéria, né, um assunto, é um conhecimento que cai em concurso. Tá? Qual é a diferença de urgência e emergência? Porque existe uma diferença. Tá? A gente vê assim, nossa, esse caso é urgente. Olha, mas eu li lá no hospital que aquela porta é uma emergência. O que significa? Olha só, a urgência, ela é um atendimento que precisa ser ali atendido com uma certa rapidez. Tá? A vítima precisa de cuidados especiais. Então, ela precisa ali estar sendo atendida.
porque alguma coisa que está acontecendo com ela que pode levar a algum problema um pouco mais grave. Isso na urgência. Agora, a emergência, ela é prioritária. Por quê? Porque ela é uma situação médica em que pode levar, né, a vítima a ir a óbito rapidamente. Então, a emergência, ela é mais prioritária do que a urgência. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Uma pessoa que caiu e quebrou a perna. Tudo bem, ela precisa de ser atendida com urgência. Então ela precisa ir no hospital, ela vai fazer ali uma radiografia, ela precisa que faça ali, né, uma tala, um gesso, alguma coisa, beleza? Porque ela não pode ficar várias horas com aquela perna quebrada. Agora, por exemplo, uma pessoa que sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. Isso está causando o quê? Um sério risco de vida à vítima. E aí ela se torna uma vítima de emergência. Ela passa na frente dessa pessoa que está com a perna quebrada, por exemplo. A gente costuma dizer isso porque é até importante para as pessoas se conscientizarem. Muita gente reclama assim, ó. Ah, mas é que eu fui no pronto-socorro. Ah, mas é porque eu fui no hospital, porque eu tô com uma baita dor de barriga. Ou tô com uma baita enxaqueca. E aí eu tô lá esperando e tá passando gente na minha frente. E passou um cidadão na minha frente. E não sei o quê. Por quê? Porque ali na triagem, né, quando ali o enfermeiro, o médico ali está avaliando, ele fala, olha, isso daqui é uma emergência. Isso daqui é uma urgência. Então, os casos leves, eles acabam esperando mais tempo. Você não vai morrer porque tem uma dor de barriga. Você não vai morrer porque tem uma dor de cabeça. Agora, a vítima que está tendo um AVC, né, ela está ali quase morrendo. Então, ela vai passar na frente de quem tiver. Entendeu? A pessoa que quebrou a perna, ela precisa ser atendida com urgência. Ela vai passar na frente de quem está com dor de barriga, quem está com dor de cabeça. Então, para as pessoas entenderem, não é porque está sendo escolhida a passar na frente. É porque o caso em si necessita de uma atenção prioritária. Tá? Isso é interessante entender, viu, gente? Para vocês sempre saberem quando acontecer aí uma pergunta, às vezes num concurso, às vezes, né, uma prova. Isso é legal entender, tá bom? Perfeito, é isso aí. Olha que legal. Então, são coisas diferentes, pessoal. Coisas diferentes, que legal. Isso. E assim, professor, embasado em tudo que você nos apresentou no dia de hoje, todas essas ricas e atualizadas informações, você acredita que o SEBRAC, né, consegue preparar o aluno para prestar esses primeiros socorros? Inclusive, eu não sei, existem oficinas que o SEBRAC oferece para auxiliar os alunos? Como acontece isso? Olha que legal, Lucas, vamos lá. Eu acho que é um dos diferenciais, né, do SEBRAC. Eu não vou mentir para você, que olha só, quem é aluno da farmácia sabe que os alunos, quem está me assistindo aí, a gente tem um livro só de primeiros socorros. É um módulo inteiro só de primeiros socorros. Não, mas eu estou fazendo farmácia. Por que eu tenho que saber primeiros socorros? Gente, às vezes uma pessoa que está passando ali, né, uma situação, está passando ali por papel de uma vítima, a farmácia está do lado da casa dela e o hospital está lá do outro lado da cidade. Ela vai procurar qual atendimento? Na farmácia. E ali o aluno está preparado para prestar primeiros socorros. Quem é do cuidador não tem um livro só de primeiros socorros, mas dentro do livro Saúde e Seus Cuidados, tem lá no finalzinho do livro, né, todas as técnicas. Porque você pode estar cuidando de um idoso, de uma criança, e venha um acidente acontecer. Nossa, o idoso que eu cuido caiu da cadeira de roda, ou caiu da cama, ele era um acamado, acabou caindo. Nossa, a criança que eu cuido, né, ela acabou aí se cortando, engasgando, se queimando. Então, no livro também oferece ali a questão dos primeiros socorros. Então, eu acho que o SEBRAC, por mais que a gente seja uma escola profissionalizante, mas a gente está ensinando uma disciplina de médico, uma disciplina de enfermeiro, de enfermagem, tá? Então, assim... Bruno! Oi, pode falar. E eu fiz já essa apostila de primeiros socorros no atendente de farmácia e foi com o professor Lucas. Top, muito top. Então, tudo que você falou aí hoje, para mim, foi uma recapitulação da apostila. Então, eu só quero dar um apoio de que eu acho que o SEBRAC realmente ele tem assim, crescido no conhecimento para passar para os seus alunos. Olha aí. Rapaz, que depois desse testemunho, obrigado, Ana, pelo carinho. Que bom que você, né, vê que isso que a gente tenta passar para vocês é sério, né, Bruno? É pensado e feito exclusivamente para vocês.
Porque assim, a gente até encontra algumas escolas, né, que tipo assim, é farmácia, mas ensina só farmácia, tudo bem. Mas, gente, você tendo primeiros socorros, dentro de uma grade curricular, né, então isso faz um diferencial enorme. Isso faz você poder ser ali, né, pelo menos um socorrista. Mas eu não sou bombeiro, igual eu falei, não sou enfermeiro, mas você é um socorrista, você aprendeu um módulo, você tem uma média. No seu diploma vai ter ali que você teve uma nota em primeiros socorros. E você deve colocar isso em prática. Porque o que a gente comentou aqui a aula inteira, que o professor Lucas comentou, pode acontecer em qualquer lugar. Agora, vocês estão me assistindo e pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer um choque elétrico, pode acontecer, por exemplo, uma picada de animal peçonhento, qualquer coisa. Então, é importante, sim, que o SEBRAC traga isso para os alunos. E o professor perguntou se existem oficinas, né? Se existem workshops. Existe sim. Tá? Por exemplo, agora é uma live que a gente está fazendo aqui na Semana da Capacitação, que está ensinando primeiros socorros para vocês. Tudo bem que é uma parte mais teórica, que é um bate-papo, mas eu tenho certeza que vocês já vão sair daqui com conhecimento. Então, assim, o aluno, ele tem uma gama aí de possibilidades de estar aprendendo. A gente tem as aulas, tem as oficinas que são transmitidas aí, né, nas nossas unidades, então Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, tá? E os vídeos disponibilizados, o próprio material do curso, para o aluno poder ler ali o livro. Então, existem aí várias maneiras e o SEBRAC está aí para levar esse conhecimento para vocês, tá bom? Perfeito. Show de bola, é isso aí. Ó. Então, eu, inclusive, aproveito a oportunidade, professor, para também, deixa eu colocar aqui, agora só o pessoal do Meet que vai conseguir assistir, mas eu coloquei na tela aí para vocês, eu projetei na tela, uma apresentação mostrando alguns cursos. Então, o professor Bruno hoje focou mais em primeiros socorros, de certa forma a gente aprende isso em cuidador e mais em farmácia, mas existem outros cursos, como a gente viu ontem, o professor Renato abordou sobre a AC, que é assistente administrativo completo, tem cuidador, tem farmácia. A ideia, pessoal, é que vocês entendam que o SEBRAC consegue e procura isso, esse é o nosso objetivo, a nossa missão, desenvolver profissionais para atuarem com brilhantismo no mercado de trabalho. Então, olhando também desde questões básicas, como o Bruno falou. Então, vejam, vocês alunos, têm a oportunidade de aprender coisas que, e muitas vezes, só alunos de curso superior ou de curso técnico aprendem. Então, isso foi pensado, bolado estrategicamente para vocês e, lógico, para que vocês saiam da forma mais completa possível. Então, essa é a ideia da gente. Que legal, Bruno, interessante. Estou mostrando aí para vocês alguns dos cursos, né? Então, tem farmácia, manutenção de celulares e tablets, inglês, enfim, cursos para todo gosto. Mas entendamos que primeiros socorros devem ser praticados por todo mundo, independentemente do curso que você faça. Beleza? E aí, Bruno, vamos responder algumas perguntinhas? Vamos lá, pode. Olha, tem algumas aqui que eu fiquei assim, eu achei interessante mais. Vamos lá. Perguntaram assim, vamos começar. Vamos lá. A Luciane perguntou, olha, só socorristas podem fazer a massagem? O Bruno disse que não, desde que você tenha conhecimento, você também consegue fazer, então, essa ele já respondeu, mas eu acho que você entrou depois, né, Luciane? Não tem problema, tá? Então, não só socorristas. Aí uma dúvida aqui da Emily, Bruno, posso mover a vítima se ela estiver num local ruim de acesso para fazer massagem? Muito bem. Se a vítima está num ambiente, num local que a massagem está um pouco complicada, né? É aquilo que eu falei. A gente precisa avaliar primeiro a situação em si. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. A pessoa caiu num barranco. Né? Ela estava andando de bicicleta, acabou caindo num barranco, alguma coisa que aconteceu. Essa vítima, ela rolou o barranco e ficou lá embaixo. Se eu chego e verifico os sinais vitais, eu percebo que ela não está podendo respirar e nem ter ali a circulação dela, eu tento ali mesmo, claro, não no barranco, mas eu tento achar uma superfície plana, né, nem que se for na terra, tá? E eu faço a massagem. Porque eu não vou conseguir subir ela esse barranco, eu nem vou ter tempo para isso. Mas ela está na terra, independente, deixa ela sujar, depois ela vai tomar um banho, mas eu preciso voltar à vida dessa pessoa. Tá? Vamos supor que então a pessoa está tomando lá, um banho de piscina, e aconteça algum mal súbito, ela está ali na piscina e tal. Aí, nesse caso, na piscina eu não consigo fazer.
Então eu puxo ela para o lado de fora da piscina e ali eu começo o procedimento. Tá? Então o local ele precisa ser avaliado. E outra coisa, o local não pode também me trazer risco. Vamos supor, uma vítima numa estrada. A vítima, sei lá, ela bateu o carro. Né? Ela bateu o carro ali e eu vou lá verificar e ela está ali no volante, né, presa ao volante ali, só que ela está com uma parada cardíaca. Eu preciso tirar essa vítima lá de dentro. Nossa, mas eu posso mexer nessa vítima ali de dentro e tal. Se ela não estiver presa na ferragem, tudo bem, você pode tirar ela dali. Se ela estiver presa nas ferragens, é o bombeiro que vai tirar. Agora, se ela estiver só ali desmaiada, né, na frente ali do volante, você tem que abrir a porta e tirar ela dali. Mas antes de você tirar ela dali, você verifica os sinais vitais. Porque se ela estiver sem pulso, sem respiração, ela está morta ali dentro. Você tem que fazer a massagem. Nossa, mas não tem risco de quebrar algum osso? Gente, antes ela quebrar um osso do que ela morrer. Certo? Você pode tirar ela dali, ela pode quebrar ali o braço, a perna. Tudo bem, vai enfaixar, o osso vai voltar no lugar. Mas eu consegui voltar essa vítima a respirar e a pulsar também. Mas aí eu estou numa rodovia, né? E se vier outro carro? É aí que está a questão da liderança. É dar ordens breves para quem está perto. Olha, você pode ir lá atrás da rodovia, né? Sei lá, colocar um cone, colocar ali um triângulo, né? Colocar o pisca-alerta, para que o ambiente não seja também um risco, tanto para a vítima quanto para quem está socorrendo. Perfeito, é isso aí. Interessante, hein, gente? Olha que bacana. O professor Bruno aí trouxe para a gente. Então, sim, eu preciso também olhar para o local. Se possível, eu faço aí, levo, né, o paciente para um outro lugar. Legal. Aí a gente tem um relato aqui, Bruno. Sim. É da Rosana. Nossa, essa aula está sendo muito bem. É importante para o dia a dia nosso. Digo porque mês retrasado, o pai de um garoto aqui do condomínio morreu. E ele chamou nós para ver o pai. Né? O menino chamou o pessoal para ver o pai dele que estava morto. Sim. Mas sem saber dos primeiros socorros, só relamos no morto, ele estava gelado e ligamos para 190. Ou seja, se alguém ali, no contexto dessa pessoa, né, soubesse realizar a massagem cardiopulmonar, provavelmente essa pessoa ainda estaria viva, né, estaria entre nós. Isso. Esse relato foi uma coisa muito legal, professor, porque olha só, o que a gente também tem que entender? Nossa, mas eu fui lá, né, a gente foi lá ver lá o pai, tudo e tal, ele estava gelado, tudo. Se a pessoa, mesmo com o corpo ali, tudo, conseguisse fazer a manobra, né, tivesse feito a massagem, beleza, ela ia tentar fazer tudo. Não sei se ia voltar ou se não ia voltar, mas uma coisa que vocês têm que entender. A única pessoa que vai mesmo dar ali, né, o diagnóstico de óbito ali, é um médico. O médico que está no SAMU ou no bombeiro. Então, assim, nossa, eu estou fazendo a massagem aqui, mas a vítima não reage. Eu vou desistir. Ela morreu. Não. Vocês podem ver, por exemplo, que tem até relato na literatura, de livros médicos de enfermagem, né, também, que a massagem foi feita durante 1 hora e a vítima voltou à vida depois de 1 hora. Vocês veem muito isso. Eu ficar fazendo a massagem, né, até ver se essa vítima volta a ter pulso e respiração. Legal. Nisso vai chegar ali o bombeiro, vai chegar o SAMU, aí eles tomam conta. Aí vai vir o médico. O médico que vai poder falar, olha, não adianta mais fazer massagem, ou se não, continua fazendo, porque pode ser que ela volte. Então, não é desistir. Tá? Vocês vão prestar esses primeiros socorros até chegar o resgate, até chegar um médico que pode ali falar, olha, não precisa mais fazer nada, veio a óbito. Tá bom? Perfeito. Bom, então, professor, por conta do horário, Sim. A gente vai precisar encerrar. E eu gostaria, em nome de toda a equipe aqui, todo mundo dos bastidores, viu, gente? Porque não é só a gente que faz, né? Tem muita gente envolvida aí por trás, tá? Então, eu, em nome de toda a equipe, professor Bruno, gostaria de agradecer, tá, de coração a sua presença e todas essas informações que você trouxe para a gente de uma forma muito simples, alegre, divertida, mas de certa forma também muito séria, né, muito responsável. Muito obrigado por nos prestigiar e também agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente, né, todo mundo que nos prestigiou. Obrigado de coração, tá bom, gente? Muito obrigado. E, Bruno, parabéns para você, cara, você é fera. Muito obrigado. Professor Lucas, eu só tenho a agradecer pelo convite, né, agradecer pela parceria, pela amizade aí que a gente está estabelecendo. Eu que, né, eu gosto muito de transmitir esse conhecimento. Então, assim, espero que os alunos tenham mesmo aprendido, tenham pegado aí as informações.
E assim, quando tiverem dúvidas, se quiser perguntar para você, depois você me passar, a gente faz essa ponte. A gente faz sim, pode contar comigo sempre. Show de bola. Muito obrigado, então. E é isso aí, galera. Amanhã tem mais. A gente vai conversar sobre o mercado de trabalho com um professor, com um cara chamado Lucas Saciluto. É professor também. Quer saber? Não perca amanhã, que você vai conhecer, com certeza vai ter muito mais acesso a outras informações que também são fundamentais. O tema, mercado de trabalho. Espero você lá. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se fala, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.